Olá, está começando mais um programa Ser Criança na Infância, da Fátima Gonçalves, psicometricista. E hoje nosso tema continua sendo sobre desenvolvimento infantil de 0 a 1 ano, mas hoje a gente tem algumas perguntas que já enviaram para a gente via WhatsApp e eu vou fazer aqui. E eu tenho uma pergunta aqui da Andréa Mazei, que ela é tia, na verdade, e ela tá falando que ela tem uma sobrinha de 1 ano e 2 meses e a mãe estava muito preocupada porque essa sobrinha não andava, se isso é comum. Dentro do desenvolvimento, existem marcos, que é um lugar onde se define, até. No entanto, tem crianças que andam com 10 meses, né? Existem, é bem comum, relatos, e existem crianças que podem prolongar. O que vai depender isso? Primeiro, dessa maturação mesmo, das estruturas, e outra é do estímulo que ela recebe, né? Eu tive uma situação, eu trabalho muito com escola, e que a mãe chegou com uma criança para entrar, né, já na escola, já tinha mais de 1 ano, e essa criança não andava. Mas ela vinha sempre no carrinho, não andava não, e aí ela colocava no chão, ela se arrastava assim com o bumbum, né? E ela começou na escola, mas foi muito rápido, porque na verdade o que essa criança não tinha era apoio. Então ela estava sempre, depois conversando com a mãe, ou ela estava no carrinho, né? Ou ela estava sempre em situações de lugares que ela não tinha apoio, por exemplo, em cima da cama, em cima do sofá, né? Ela era uma criança cerceada. Em 2 meses de escola, a menina estava correndo, fazendo exatamente como todas as outras crianças. Então, quer dizer, é importante a gente pensar que o que acontece existe uma maturação, mas você tem que ter uma permissão, né? Nós temos que dar apoios a essas crianças. Então, o chão é o melhor lugar para uma criança brincar. Ou seja, né? A criança não tinha problema nenhum, ela só precisava do absolutamente estímulo. nenhum. Agora, tem crianças que demoram um pouco mais para andar também, como falam antes e demoram mais para falar. Quer dizer, existe um limite, né, de aí que a gente... os limiares que a gente vai do mais para o menos. Agora, ela precisa estar num ambiente que permita que isso aconteça. Ninguém sai andando de cima do carrinho, né? Então, André, a gente não sabe qual é o contexto, né? Você só perguntou se a criança de 1 ano e 2 meses era comum, se ela tinha algum problema. Então, na verdade, tem que entender qual é o contexto que a criança tá. Claro. Se a criança não está sendo estimulada, obviamente ela não tem como conseguir andar, porque ela precisaria do estímulo para isso. Ela precisa da permissão do adulto deixar ela explorar para que ela consiga Ela tem que estar no chão para andar, gente. Ela tem que estar no chão. Agora, tem que observar que até quanto tempo isso, mesmo sem estímulo, seria comum. Exatamente, né? Se começar a passar de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, a criança não anda, aí a gente tem que ficar muito... No entanto, a gente fica observando, porque não é só o andar, é o tanto que essa criança dá conta de se estabelecer com essa gravidade. Se ela tem as reações que a gente espera... Que é o equilíbrio da postura de sentar. E não só nisso, porque junto com esse não andar, vem outras coisas junto, né? Como é que ela se relaciona, né? Como é que ela... se ela tem situações se ela brinca interagindo ali, você vê que tem uma reação natural de saber entender o brinquedo, representar o brinquedo. Por exemplo, uma criança pega uma boneca, a tendência é saber como lidar com isso, porque existe um simbólico que ela aprende. Então, assim, não é só o andar, né? A gente tem que observar tudo isso, ficar de olho, né? E saber que a criança precisa ter uma situação importante para que essa estrutura funcione, né? Eu só vou andar se eu tiver um chão para pisar. Legal. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Essa pergunta foi enviada via WhatsApp. Para quem não tem, se vocês quiserem, é 11 99933 0987 ou também pelas páginas de Facebook Fátima Gonçalves Psicometricista e Criança em Crescimento. Essa daqui é da Ana Paula. A Ana Paula, ela falou que ela tem um bebê que não engatinha, que foi direto para o andar. Se isso tem algum problema também. Isso é uma coisa muito comum, né? Uma pergunta que acontece muito comum. Eu perguntaria onde que está essa criança, né?
Que é o que a gente estava falando. Exatamente a mesma coisa. Eu tive uma situação em que me indagaram e falaram, meu sobrinho subiu, meu filho, não sei, passou essa fase, né? E eu falei, mas a minha pergunta foi, mas onde ele fica normalmente, né? A maior parte do tempo? No cercadinho. Né? Então, se você pensar... Acho que, na verdade, todo mundo passa por isso, né? A Ana Paula, quem pergunta, não, acho que tem bastante dúvidas. É muito comum essa coisa. Agora, assim, a gente volta a falar. O cercadinho, ele é um limitador de espaço. Então, a criança, quando ela começa a se movimentar engatinhando, é porque ela quer ganhar a distância né, daqui ali para galgar o seu desejo. Ela olhou uma coisa ali, ela vai se... Né, a nossa locomoção é para a gente resolver alguma situação. Por isso que a gente usa essa estrutura. E ele vivia no cercadinho. Né? Então, o que acontece? A criança do cercadinho, ela não tem uma necessidade. Né? Qual era a necessidade dela? Interagir com esse meio na altura desse meio. Então, a tendência é ela ficar em pé e tentar querer ficar de pé antes de engatinhar, porque é a ferramenta que ela tem. Ela não tinha ambiente para explorar, ela só tinha... Para que ela vai engatinhar? Né? Verticalmente. Ela estava ali dentro do cercadinho, então o que era interessante para ela? Ela ver esse mundo acima dessa grade, não é? Então ela ficava em pé. Quando tiraram ela, resolveu o problema também. Então isso acontece. Se você tem uma criança que fica muito tempo dentro do cercadinho ou fica muito tempo dentro do berço na creche, que eu já vi muitas creches que ainda permitem muitos berços em sala para que fique mais fácil a condução da criança. Que é mais de uma criança e menos gente para dar conta. Então eles colocam a criança no berço. Então se você tem um filho que fica muito tempo dentro do berço, é normal que ele fique Como em é que pé. você anda dentro do berço, gente? Como você engate... né? A gente precisa de apoio duro. Né? A gente precisa de, né? A criança, vocês podem ver, até para fazer, quando ela vai no banheiro, que ela está usando o banheiro, até para fazer cocô, ela fica numa posição que ela se dá apoio, porque senão ela não tem, né? A musculatura precisa de um suporte de força que contenha para ela poder fazer as outras coisas. Então, como é que eu ando em cima de uma cama? Não tem, eu preciso do chão, eu preciso de espaço, eu preciso de desejos, né? Eu preciso escutar a voz da mamãe lá na cozinha e querer ir até esse ambiente atrás dessa voz. Agora eu queria que você falasse uma pergunta que me vem muito à cabeça no sentido das famílias usarem o andador. Isso. O que você pode dizer sobre o andador? Todos esses tipos de né, objetos, né, usados são criados para que você possa ter a criança num lugar cuidar, né, um lugar seguro, ao mesmo tempo que você está nas suas atividades, né? Seja você mãe, seja você vó, seja você a funcionária da casa, né? Ela não está só de olho na criança, tem todo um universo acontecendo, né? Mas isso o andador é uma coisa perigosa, não só para a estrutura da criança, porque ela não fica em pé no andador. Ela fica apoiada sobre a pelve, com os pés, né, virados para dentro e empurrando lateralmente aquilo lá para ganhar o seu espaço. Ele não está em pé, né? A gente fica tem em umas pé. Crianças ainda que levantam o andadorzinho. A gente fica em pé sobre a perna, né? A gente está pronto para ficar em pé quando essa estrutura toda aqui de coluna se organizou em cima de todos os vetores para isso permitir. A criança ela está apoiada daqui, da pelve. Né? Então, posturalmente, ela está aí com uma hipotonia aqui, né? E um excesso de força na coluna. Nossa, eu conheci crianças com unha encravada, sabe? De tanto, porque a posição que ela empurra, vai empurrando a unhinha e fazendo... É muito comum criança de andador que fica com aquela perna... Né? Exatamente. Né? Então, assim, o andador, além dos riscos daquilo, de perigo mesmo, de aquilo virar, da criança não ter competência para isso, né? Então, e colocar a criança no andador para ela aprender a andar, tudo tem seu tempo de acontecer. Isso também, de certa forma, é uma ansiedade da mãe para que a criança... Exatamente, mas a grande maioria que usa o andador é mais para essa coisa dela ter uma coisa para ela se entreter enquanto a pessoa faz. Eu entendo isso absolutamente. Mas o andador hoje
já foi, teve lei, tem lei proibindo, não sei o quê, mas ainda é vendido normalmente. Vendido normalmente, entendeu? Por exemplo, diferentemente de uma criança que tem uma paralisia cerebral, por exemplo, né? Aliás, quem não usa mais andador e quiser fazer doação, o que vai acontecer? Você pega o seu andador, vai ser tirado das rodas e vai ser doado para uma ACD, para uma situação onde as crianças precisam desse outro lugar, mas onde ela tenha um lugar que ela possa exercitar esse outro tipo de coisa. E tá? você conhece algum lugar pra gente doar? Porque a gente pode buscar, se você qualquer entidade que trabalha com criança, com a ACD aceita muito, e tem outras, né? Eu não saberia agora te dizer, mas assim, sem roda, gente. Tá? Bom, eu acho que deu pra gente conseguir encerrar o bloco de desenvolvimento de 0 a 1 ano, né? Inclusive com essas dúvidas, essas perguntas que foram feitas aqui no programa. Eu agradeço até a atenção de vocês de terem enviado as perguntas, né, via WhatsApp. E a gente busca essa interação de fato com vocês. Então tem os canais de Facebook, tem a página Criança em Crescimento, tem o WhatsApp, que vai estar aqui no link abaixo. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você acha que tem alguma mãe que está usando andador e que você precisa passar essa mensagem para ela, compartilha. Se inscreva no canal para que você receba notificações também. Se você clicar o sininho, você recebe notificações semanalmente. A gente vai estar com esse programa Psicomotricidade da Fátima Gonçalves. E se tem alguma dica para falar para alguma mãe? A minha dica é muito melhor você brincar, né, em situações de qualidade de experiência, né? Não se culpem por não estar com seu filho. Usem o tempo que estão com seu filho para ter qualidade nesse tempo. Aquele negócio dos 80-20, né? Não adianta estar 80% do tempo com o seu filho se você não estiver, de fato, interagindo com o seu filho. Exatamente. Então, estar no mesmo ambiente não é você brincar, você estar realmente ali, aquilo vai dar a ela uma importância dessa experiência e vai ser muito mais produtivo do que comprar 500 mil brinquedos para ela ter estímulo aqui, estímulo ali. Não. Né? É preferível ter esses 20% integralmente do que 80% lá. A criança, principalmente de 0 a 1, o interesse dela está no outro e não necessariamente no objeto, né? Aliás, se ela só se interessa por objeto, também é uma coisa para gente a se preocupar. Porque a criança dessa fase, ela gosta mesmo do outro, das faces, da voz, da música, dessa interação com o outro e muito menos do objeto. Então tá, a gente encerra e no próximo programa a gente volta com o desenvolvimento então de 2 a 3 para dar continuidade. 1 a 2. Ah, de 1 a 2, perdão. Importantíssimo. Gente. Então a gente vai falar de desenvolvimento de 1 a 2 anos para a gente dar continuidade ao desenvolvimento infantil para depois entrar então ser criança na infância e a gente falar então da autonomia, do ser criança de fato na infância. Então, por hoje é isso. Fica até o próximo programa. Tchau, tchau.